O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Nós ouvimos nessa liturgia da palavra, primeiramente, no livro dos Juízes, quando os habitantes de certo lugar, Siquém, e Bet-mel, eles queriam ou aclamar alguém como rei. Então, houve aquela, com que uma revolta mesmo, de alguém que começou a gritar como que uma parábola, que as árvores queriam eleger alguém para reinar sobre elas. Aí convidaram, primeiramente, a oliveira, que não quis renunciar ao seu azeite, a figueira, que não quis renunciar à doçura do seu fruto, a videira, que não quis renunciar ao seu vinho, e, por fim, convidaram o espinheiro para ser rei. E esse aceitou de bom grado. Uma coisa que acontece no nosso meio, às vezes as pessoas capazes, pessoas boas, não aceitam certos encargos na comunidade. E por isso, alguns que são mal intencionados, pensam somente em si, são interesseiros, aceitam. Porque se nós olharmos essas árvores que renunciaram
a beleza dos seus frutos, certamente tiveram reta intenção de oferecer o fruto para os outros, mas não quiseram reinar sobre as outras árvores. Mas o espinheiro, sim. O que um espinheiro produz? Pode ser que tenha alguma árvore frutífera que tem espinho, é uma coisa. Mas o espinheiro, como espinheiro, não produz nada. Ele só agride a quem toca nele. Alguns parece que tem até um veneno, quando fere a gente, fica aquilo inflamado, dói, pode dar uma infecção. Quer dizer, ele não tem nenhuma produção, ele não faz bem a ninguém. Mas no nosso meio ainda existe isso também, porque às vezes a gente fala mal das pessoas que estão à frente de alguma atividade, mas porque a gente não assume também. Se a gente fala isso na igreja, fala mal da igreja, das pastorais, dos grupos que acontecem, até, sobretudo, do padre, né? Mas por que, se a gente é melhor, por que a gente não assume? Porque se eu fosse, eu faria isso. Então seja. Não seja como espinheiro, porque às vezes a gente assume alguma coisa, eu digo entre nós, por interesse, porque eu quero estar à frente, eu quero ser melhor do que os outros. Pode ser que há más intenções, e isso a gente vê numa comunidade religiosa, vê no emprego, tem gente que só quer subir, né, quer progredir, mas às custas dos outros, prejudicando, maltratando, espinhando os outros, e não com produções boas. A gente vê na política, nós reclamamos dos nossos governantes, mas quantas vezes a gente fala, fulano, você podia ser candidato a algum cargo eletivo? Deus me livre. Apesar de que muitas vezes nós falamos que nós temos políticos que não são tão bons, mas aqueles que são bons, que aceitam, muitas vezes são engolidos pelos outros. Não é que eles se tornam ruins, mas são engolidos pelos outros. E alguns, é claro, infelizmente se tornam ruins, sem querer julgar ninguém, mas porque nós não temos pessoas boas, e se temos, nós preferimos votar nos mesmos ou naqueles que não vão produzir porque eu tenho interesse pessoal. Apesar da ilegalidade, quantos não votam nos outros, talvez em troca de algum benefício? Seja uma coisa que a gente está precisando, talvez um emprego, um atendimento aqui ou ali, e nós depois pagamos 4 anos por causa de um benefício que a gente recebe, toda uma sociedade paga caro por isso, sofrendo nas mãos dos outros. Então são aqueles espinhos que eles deixaram de saber se estão ferindo ou não, estão maltratando ou não, e eles querem tirar proveito de sua causa própria. Temos pessoas boas, sim, não resta dúvida, mas poderíamos ter muito melhor, porque se a gente só reclama porque alguém não está bom e porque foram eleitos, foram colocados naquele cargo e a gente não está satisfeito. É claro que há uma insatisfação também injusta, porque talvez a gente elege uma pessoa boa, pensando que a pessoa, não, é meu amigo, então vai me atender. E como a pessoa não está ali para atender uma pessoa só, mas a coletividade, a gente fica inimigo daquela pessoa. Também é uma insatisfação injusta. No Evangelho nós ouvimos uma outra parábola que Jesus conta para nós. Nós chamamos a parábola dos operários da última hora. Aquele patrão que saiu para contratar trabalhadores, saiu de manhã, de madrugada, pelas 5 horas, 6 horas, e chamou os trabalhadores e combinou com eles uma moeda de prata.
como o salário do dia. Deu várias voltas pela cidade, às 9, meio-dia, às 3, às 5 da tarde, e sempre chamando pessoas, falando assim, vou pagar o que for justo. Não falou o valor, mas falou o que for justo. Se fosse dividir por horas, então seria uma moeda de valor menor. E na hora de acertar, mandou o administrador pagar os que trabalharam uma hora só, de 5 a 6, dando uma moeda de prata a cada um. Os outros ficaram satisfeitos, né? Você está recebendo uma moeda, nós trabalhamos o dia inteiro, nós vamos receber mais, né? Que beleza. Mas o patrão mandou dar uma moeda só para eles. E eles reclamaram. Nós trabalhamos o dia inteiro e tu os igual a nós, eles trabalharam uma hora só, nós aguentamos o peso do sol, do calor. Aí o patrão fala assim, nós não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é seu, vou embora, eu quis dar a ele o que eu quero, eu dei ele o que eu quero, não tenho direito de fazer com o que é meu o que eu quero? Quantas vezes nós reclamamos sobretudo de Deus? Porque nós recebemos tantos benefícios, tantas graças, dons, e às vezes fala assim, mas a gente procura sempre praticar as coisas boas, a gente pratica a religião, a gente reza, a gente faz o bem, a gente está aí, talvez passando dificuldade financeira, problema na família, doença, os outros estão aí roubando, fazendo coisas erradas, estão numa boa. Que Deus é esse? Bom, Deus ama aqueles e ama a gente também. Deus não nos privou, ou não nos prometeu que vai nos privar das provações. Todos nós estamos sujeitos a provações, todos. Não é que depois o outro tem que pagar. Não, Deus é que sabe. Se eu tenho as graças que recebi, eu não estou recebendo, não é pelo que eu mereço, não. É pelo que Deus me ama. Ainda que eu passe pelas dificuldades, pelas provações, será que eu me lembro de agradecer o dia de ontem que eu passei? À noite que eu consegui dormir? Ou que empregado conseguiu trabalhar para trazer o sustento para a sua casa? Ou mesmo que tenha passado por certas dificuldades, agradecer o dia em que nós ainda estamos vivos? Agradecer as nossas famílias, tudo de bonito que a gente tem. Será que nós nos lembramos de agradecer? Será que nós merecemos isso? Não, acho que não. Tudo isso é muito mais do que nós merecemos, né? Por quê? Porque Deus nos ama. É claro, quando a gente tem uma família bonita, uma criança, que bom, você tem uma criança assim, você merece, sim. Aos nossos olhos, nós fazemos isso. Agora, Deus faz isso porque Ele nos ama. E se Ele faz muito por nós, nós não temos direito de cobrar mais do que Ele nos dá. Nós pedimos, não é nenhum mal pedir, né? Alguns falam, pedir não é pecado. Então nós podemos pedir e devemos que Jesus manda, mas não podemos cobrar de Deus. Porque nós é que precisamos ser cobrados, porque nós precisamos produzir mais diante de tudo aquilo que Deus nos oferece. É diferente. Deus não nos deve nada. Ele tem muito crédito conosco e que nós nem sabemos como pagar. Se a gente recebeu uma moeda só pelo trabalho de um dia inteiro, foi aquilo que foi combinado, Deus nos deu a vida. Só nos ter dado a vida e nos manter essa vida já está combinado. É claro que nós lutamos, nós trabalhamos, nós vamos fazendo por merecer mais, sim, mas não é também se acomodar, falar assim, então você já fez tudo que Deus quiser,
e fica acomodado, esperar cair tudo pronto. Não é por aí, porque nós precisamos lutar para essa nossa sobrevivência, para o bem-estar nosso e para o bem-estar dos outros. Não é só acomodar e falar que Deus fizer tá bom e não fazer mais nada. Nós precisamos corresponder àquilo que Ele faz por nós. Vamos agora fazer a nossa prece, dentro dessa novena, quarta-feira do Bom Jesus, pedindo que Ele nos abençoe e nos ajude sempre na nossa caminhada. Pela Igreja de Deus, a fim que ela seja conhecida e respeitada por todos, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelos dirigentes do povo de Deus, a fim de que eles sejam dóceis, inspirações do Espírito Santo, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelas autoridades, a fim de que elas promovam realmente o bem comum das comunidades, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelos pais e mães de família, a fim de que eles exerçam cristãomente a missão de receberem de Deus, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Rezemos pelos rapazes e moças, a fim de que, na crise da juventude, não percam de vista os valores cristãos, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelas famílias, a fim de que elas, de modo de levar a vida, deem um autêntico testemunho de vida cristã, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Por aqueles que nos pediram para rezarmos por eles, a fim de que tenham paz e tranquilidade na vida e vivam na graça de Deus, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Por aqueles que de alguma maneira estão sofrendo, a fim de que aceitem o sofrimento com resignação cristã e ofereçam o sofrimento pela sua salvação e salvação de outros, em união com os sofrimentos de Cristo, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Por aqueles que já faleceram, a fim de que tenham encontrado a salvação definitiva, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Por nossa comunidade, aqui reunida na fé e na caridade, a fim de que o bom Jesus nos atenda em nossos pedidos, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Ó meu Senhor, bom Jesus, que estais na Basílica de Congonhas, braços abertos, para acolher com paternal bondade os vossos devotos e derramar sobre todos a plenitude da vossa misericórdia. Eis-me aqui aos vossos pés, para vos oferecer, com o tributo de minhas homenagens de adoração, o mais profundo sentimento de dor e arrependimento pelos meus pecados, que tantas vezes vos ofenderam. Ó Senhor, infinita é a vossa bondade em ouvir as súplicas daqueles que até de longínquas paragens se dirigem a vós com fé e confiança. Incomensurável é a vossa compaixão, Senhor. Animado por tantas provas de ternura paternal, lanço-me aos vossos pés, implorando a graça que desejo. E vós, Virgem Santíssima, Mãe de Deus e Mãe dos homens, a quem o bom Jesus nada recusará por vossa intercessão,
Alcançai-me esta graça, ardentemente vos peço. Amém.